E você já se sentiu preso dentro de um ciclo que se repete todos os dias? Parece que por mais que você tente mudar por fora, algo dentro de você continua sempre te sabotando? A verdade é que a maior batalha do cristão não é fora, mas é dentro. Mas existe uma arma que pode mudar tudo: a renovação da mente pela palavra de Deus. É sobre isso que eu quero aqui te contar uma experiência, que eu quero compartilhar com você, algo que eu aprendi, que realmente transformou minha vida, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois que eu entendi o que esse versículo quer dizer, nunca mais eu acreditei em sorte e azar. E comecei realmente a acreditar que o universo ele precisa que a gente tenha essa renovação de mente, essa mudança de mente. Mas que mudança seria? Que renovação seria essa na nossa mente? É exatamente voltarmos a uma mentalidade originalizada pelo próprio Deus. É uma mente que tem uma origem nos fundamentos eternos, ou seja, Deus já determinou algo. Deus já determinou algo para a sua criação. Deus já estabeleceu. E por mais que isso pareça ser talvez até negativo, né? Será que eu não tenho o direito de escolher o que eu quero ser? Será que eu não tenho o direito de escolher como pensar? Não é isso que eu quero dizer. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas aquele que nos criou, ele já determinou o propósito. Assim como o criador do computador, o criador do smartphone, o criador de uma cadeira, o que criou uma mesa, um sofá, um carro, um avião, ele criou aquele objeto para uma finalidade, para um propósito. Deus nos criou para um propósito específico. E o grande problema é que às vezes nós vendemos, aliás, às vezes nós vivemos boa parte da nossa vida em um engano, em uma mentira, com uma mentalidade falsa. E quando nós descobrimos essa mentalidade que devemos ter, esse padrão de mente, que é uma forma de pensar, uma forma de enxergar a vida, uma perspectiva e não uma expectativa, nós vivemos por essa perspectiva, dessa visão correta, verdadeira e original, as coisas começam a acontecer na nossa vida. E tudo vai cooperar para o seu bem, para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você não é o que fizeram de você. Então o mundo ele quer te moldar, as pessoas querem te moldar, né? A nossa família quer nos moldar, as tradições querem nos moldar, mas nós precisamos ter um senso crítico e analítico, olhar para dentro de nós, para identificarmos, será que essa mentalidade que foi formada em mim está sendo uma mentalidade boa, que está produzindo frutos, ou uma mentalidade que está me escravizando? Então, quando nós vivemos, por exemplo, na infância, a infância vai moldar as nossas crenças, o período da infância. Mas Deus ele trabalha para moldar os nossos destinos. Deus ele não vai intervir em tudo da nossa vida. Deus ele nos deu essa autonomia, principalmente para os nossos pais, né? Nós que somos pais também temos essa responsabilidade de ensinar os filhos o caminho que devem andar. Então Deus ele arrendou a terra, né? Ele arrendou para a gente essa autonomia da constituição familiar, da procriação, de cuidar da terra, daquilo que ele nos deu. Nós temos que ter essa responsabilidade. Então, o período da infância é um período da responsabilidade familiar, dos pais, é onde nós começamos a ter essa formação mental. Mas Deus sempre está conosco e Ele está preparando, sim, um destino e moldando esse destino, né? Para que a gente realmente chegue no centro da vontade dele. Então você pode ter sido talvez programado pelo medo, pela dor ou pela rejeição. Inclusive eu acho que a dor da rejeição é a grande parte, a grande maioria.
Nós estamos falando aqui, na verdade, de 3 tipos de problemas que é recorrente. Quase todo mundo vai ter esse problema, do medo e da rejeição. Eu acho que para mim é os dois que vencem. E é o que impede você de prosperar. É o que impede você de vivenciar a vontade de Deus. O amor, ele nos escraviza. Aliás, o amor, ele vence, né? Ele afasta todo medo. O verdadeiro amor, ele afasta de nós todo medo. E quando nós temos esse amor, o amor de Deus, nós confiamos, assim como uma criança que está no colo do pai, está com a mãe, ele vai sentir uma confiança e o medo vai embora, porque ele está amparado pelo amor. Quando nós vivemos esse amor de Deus, nós nos sentimos acolhidos. Então não vai ter rejeição, não vai ter essa dor da rejeição e nem essa prisão do medo, né? Então, Cristo, ele veio reprogramar a nossa fé, reprogramar a nossa mente, trazer essa renovação. Por isso que ele veio de forma física para nos mostrar, para nos revelar qual a mentalidade que um filho de Deus deve ter. Que não é uma mentalidade religiosa, mas é uma mentalidade dentro da vontade de Deus, que é revelar a família de Deus. Nós somos filhos e ele é pai. É isso, se eu puder sintetizar o que Jesus veio nos ensinar, eu falaria isso. Que Jesus veio revelar Deus não como o Todo-Poderoso Divino, mesmo que ele seja, mas revelar como um pai. E nós, que somos criaturas, também podemos nos tornar filhos de Deus. Essa mentalidade de filho, de afiliação, é uma mentalidade libertadora, tá? Porque a palavra de Deus, ela te convida não para ser uma pessoa vitimista, uma pessoa escravizada. Ela te chama para poder se tornar uma nova criatura. Então tudo que está aqui dentro do livro, né, da Bíblia Sagrada, é para fazer essa transição dessa mentalidade como criatura, mentalidade animal, e talvez até influenciada pelos espíritos malignos, né, os demônios, para agora ter uma mentalidade de filho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, pare de repetir o que disseram sobre você. Mesmo que talvez isso tenha vindo do mundo espiritual. O diabo, ele é mentiroso e enganador. E é isso que o diabo ele quer fazer. Ele quer colocar na sua cabeça que você é outra coisa a não ser filho de Deus. Lembra que quando Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás ali, como que começou esse processo da tentação? Se tu és o filho de Deus. O diabo ele quer exatamente questionar essa sua convicção de quem você é. E é isso que nós precisamos para a gente poder viver uma vida de confiança, de segurança, tá? Ter uma segurança emocional. Um posicionamento onde nós vamos governar sobre a terra. Deus não criou o homem para poder dominar e governar sobre a terra e sujeitar todas as coisas. A criação, o universo só vai se sujeitar quando a gente se posicionar como filhos. Esse é o grande segredo, a grande revelação. Nós não somos deuses, somos filhos de Deus, mas somos a imagem dele. Então, quando a criação vê em nós a imagem do nosso Pai, a criação vai se sujeitar. Não a nós, como meros mortais, mas aquele que nós representamos. Imagina se você fosse filho ou filha de uma pessoa muito importante. Não vou falar do presidente do Brasil, não. Vamos falar do Donald Trump. Imagina se você fosse filho ou filha do presidente mais importante da Terra. Olha só que interessante, né? Então é por isso que Jesus ele falou, ó, no meu nome, né, vocês vão expulsar os demônios, porque na verdade o demônio ele vai respeitar, não é a gente, ele vai respeitar é o nome que nós carregamos, ou seja, a família que nós representamos. Então pare de repetir o que disseram sobre você e comece a declarar o que Deus diz, tá? Existe poder na palavra falada e vivida. A ciência vai dizer
que existe a frequência. Eu acredito na frequência, né? Existe, tudo tem uma certa frequência. Mas a ciência vai dizer que o poder está nessa frequência e tudo vai ser mudado se mudar essa frequência. Mas a Bíblia fala de uma confissão de fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 vai dizer: "Crie, por isso falei". Então, quando nós cremos no coração e falamos, como Lucas também vai dizer no capítulo 6, versículo 45, ele diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então há poder de vida e morte nas nossas palavras. O que você ouve e diz vai moldar o seu coração. Então a Bíblia vai falar que realmente o que vai contaminar o coração do homem não é o que entra, mas é o que sai. O próprio Jesus ele ensinou sobre isso. Por isso que quando nós ouvimos algo e acreditamos no coração e nós confessamos, proclamamos e liberamos, gente, isso vai movimentar coisas no mundo espiritual. Principalmente a gratidão. A gratidão é a chave que libera o mover de Deus. Quando você agradece, meu Deus do céu, isso é uma transgressão contra a sua carne, porque a sua carne quer reclamar, a sua carne quer murmurar. Mas quando você agradece, lembra que quando Jesus ia fazer milagres, né? Por exemplo, a multiplicação, primeiro ele agradecia, né? Ele pegou o pão, os 5 pães, os 2 peixinhos, ergueu aos céus e agradeceu. Começa por aí. O milagre, o acontecimento, a criação, o universo vai se encurvar, vai se sujeitar diante de atos como esse, aonde você se sujeita a Deus, sujeitai-vos a Deus e resistir a Satanás, você se rende a Deus em ações de graça. Isso é muito poderoso, né? Então declare todos os dias: eu sou filho de Deus, eu sou perdoado, eu sou chamado, eu sou curado. Fala: obrigado, Senhor. Às vezes a gente fica sempre naquela expectativa de coisas que Deus vai me dar. Por que Deus não está me dando isso, né? Eu estou indo na igreja, estou indo nos cultos, faço minhas orações, sou dizimista, ofertante. E as pessoas vivem nessa expectativa e Deus vai frustrar a sua expectativa porque Ele não vai dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Então nós precisamos de ter essa fé, essa certeza e não viver de fantasias, de ilusão. O mundo chama de visualização criativa, né? Então a gente fala isso, é a expectativa, né? Você começa a cobiçar, você começa a visualizar o que você quer, mentalizar, né? Mas isso a Bíblia dá nome como cobiça, tá? A Bíblia vai mostrar pra gente um outro elemento que nós devemos usar, que é a fé, uma fé viva. Mas ali não é o que você quer segundo a sua perspectiva, mas você agora alinhado com a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, você vai começar a visualizar pela fé e gerar o milagre. Então quando você tem essa intimidade com Deus, você agora vai fazer uma oração inteligente, com certeza, com convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova de coisas que não vemos. Então, ou seja, realmente, fé é você crer no invisível, mas é o invisível que vem e é gerado no céu, que vem do trono de Deus. Né? Então, seja feita a tua vontade, não é assim na terra como é no céu. Tá? Então, você já acredita que já existe essa vontade de Deus, que você conhece o coração do seu Pai, você conhece. E você descansa no amor e no cuidado do Pai. Então, quando a gente tem esse alinhamento com Deus, nós vamos orar com inteligência. A fé, ela não pode manipular Deus. Ela alinha o nosso coração com o coração de Deus, com a vontade de Deus, com o coração alinhado, filho e pai, pai e filho. Jesus curou porque ele sabia quem ele era. E mesmo assim, não curou todo mundo. Então ele tinha esse alinhamento com os céus e ele sabia que cada cura, cada milagre que ele fazia era um sinal, era algo estratégico que precisava de acontecer dentro do propósito. Então Jesus, ele curou porque ele tinha convicção de quem ele era. E ele quer nos ensinar isso, que o mundo espiritual e o mundo físico está precisando realmente da manifestação dos filhos de Deus. Paulo falou isso também, né, em Romanos, capítulo 8, ele falou que a criação está na ardente expectativa
geme, está na ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então, ou seja, eu preciso me revelar como filho de Deus. Quando você vive essa originalidade, essa identidade original que já existe antes da fundação do mundo, as coisas vão acontecer. Quando Jesus ele comissionou seus discípulos para poder ir e pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os doentes, eles voltaram, mais de 70, e pulando e comemorando, porque os demônios estavam se sujeitando a eles. E Jesus falou assim, olha, alegrai-vos não porque os demônios sujeitaram a vocês, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, o que faz os demônios respeitar vocês, os milagres acontecer, é essa convicção e certeza, é o que está em Hebreus capítulo 11. Essa convicção e certeza do invisível, ou seja, do que já existe no invisível. Deus já me criou assim, eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade, eu estou em Cristo, nenhuma condenação há contra a minha vida, eu tenho uma aliança com Cristo, eu agora sou filho de Deus, Ele é meu Pai. Então, quando você vive essa eternidade e você se manifesta, você proclama o que você crê no seu coração, você proclama, sem duvidar, vai acontecer. Tá? Você pode dizer, monte, erga-te no mar, e ele vai se lançar. Tá certo? Então Lucas 8,48 vai dizer, a tua fé te salvou. Não ore como um mendigo espiritual, ore como um filho amado que conhece o Pai. Tá bom, gente? Então você é chamado para viver o céu na terra. A mente renovada não busca apenas a prosperidade, ela carrega o propósito. Deus não quer só te tirar do deserto, Ele quer te plantar no propósito dele. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Abundância sem direção vira idolatria. Gratidão sem santidade vira autoajuda. Mas fé com obediência move o sobrenatural. Você não é apenas um corpo tentando sobreviver, você é um espírito vivo, selado, amado por Deus, com uma mente sendo curada e um chamado sendo ativado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, não esqueça de deixar aquele like, deixar seus comentários, pelo menos um amém, né? Para selar o que foi falado aqui. E comece hoje a reprogramar a sua mente, renovar a sua mente de forma verdadeira e bíblica. Não pela força do pensamento, mas pela verdade da palavra. Não pelo campo quântico, pela frequência, mas pela presença do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau. Obrigado.